Olá pessoal, nessa aula a gente trabalha com vocês um dos princípios mais aplicados pela jurisprudência atualmente, que é o princípio da proporcionalidade. Vamos falar desse princípio aqui? Princípio da proporcionalidade. Qual a origem desse princípio? Olha só que interessante. Esse princípio, ele deita suas raízes no direito alemão e não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico. Ele é considerado um princípio constitucional implícito. O princípio da proporcionalidade, ele deve ser analisado em duas vertentes. Então veja só, quando a gente fala em proporcionalidade, eu quero que você imagine uma moeda, mas ao invés de uma moeda cara e coroa, vamos imaginar uma moeda jurídica, onde nós temos dos dois lados da moeda aqui o princípio da proporcionalidade atuando de forma distinta. Então, nós temos aqui duas vertentes do princípio da proporcionalidade, um duplo espectro de atuação. De um lado, nós vamos falar em proibição de excesso. O olhar agora aqui, é um olhar mais voltado para o réu, mais voltado para o criminoso. O que se veda é que o Estado ele haja de forma excessiva. Compreendeu? Então aqui são freios para que o Estado ele não haja de forma desproporcional. Vamos falar do princípio então aqui da proporcionalidade nessa primeira vertente. Proibição do excesso. Significa que o legislador não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Você já sabe, o direito penal ele tem como principal função a proteção de bens jurídicos, aqueles bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Então não pode o legislador criar uma infração penal que não proteja nenhum bem jurídico. Ele estaria agindo de forma excessiva, de forma desproporcional. Por exemplo, o legislador criminalizando o comportamento homossexual. Até onde um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo atinge um bem jurídico meu? Para que precisaria, então, uma infração penal, o legislador criar uma lei, criando ali uma infração penal por meio de lei, para criminalizar esse tipo de comportamento que não protege qualquer bem jurídico? Seria inconstitucional por conta dessa desproporcionalidade do legislador. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena cominada deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Legislador, você quer criar uma infração penal para proteger um determinado bem jurídico importante da sociedade? Então o faça por meio de lei. E quando você for cominar a pena, estabeleça uma pena que seja na exata medida da violação ao bem jurídico. Não pode ser uma pena desproporcional. E nós temos um caso concreto onde o STJ declarou inconstitucional a pena do artigo 273 do Código Penal. Quer ver? Vamos brincar um pouquinho de legislador aqui, Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O famoso FACA. Falsificar, alterar, corromper ou adulterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. O camarada foi lá e falsificou um remédio. Falsificou um medicamento. Qual é a pena para esse crime contra a saúde pública aí que você acha que seria uma pena proporcional? Vale lembrar aqui, vamos falar de outros crimes. Pensa no homicídio, artigo 121 do Código Penal. Homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos. Vamos pegar o tráfico de drogas, um crime contra a saúde pública também. Equiparado hediondo, 5 a 15 anos. Vamos pensar no estupro, outro crime hediondo, pena também aqui de 6 a 20 anos. Então, aquele que falsificou um medicamento, qual que você acha seria uma pena justa? Tenho certeza que você não falou nessa pena aqui, 10 a 15 anos de multa. 10 a 15 anos para aquele que falsifica o medicamento. Pena mínima de 10 anos. Matar alguém, 6. Falsificou o medicamento, 10 anos. Então vem o STJ e em alguns casos ali concretos falou, isso aqui é inconstitucional e acabou aplicando a pena do tráfico, porque o tráfico é equiparado a hediondo, esse 273 tem o rótulo de hediondo e também é crime contra a saúde pública. Joia? E se ele falsificar um perfume? Se ele falsificar
cosméticos, pessoal, está aqui no parágrafo 1º. Se ele falsificar produtos de limpeza, está aqui, saneantes. Ó. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, perfume, batom, saneantes, produtos de limpeza, álcool em gel, por exemplo. Joia? Essa vertente do princípio da proporcionalidade é conhecida como um garantismo negativo. Então, ó, nós estamos falando de um lado da moeda. Então, você já sabe, né? De um lado a gente vai ter o garantismo negativo, de outro lado o garantismo positivo. Garantismo negativo, que a gente está vendo, é aquele, então, onde que, o que se proíbe é o excesso por parte do Estado. O olhar aqui do Estado, do operador do direito, muito mais voltado para aquele que é réu, para aquele que é alvo da persecução penal. Agora, do outro lado da moeda, o garantismo positivo. O que se proíbe aqui? Proíbe-se uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado, da coletividade. Agora não, o olhar é muito mais voltado para a sociedade, para vítimas do crime. Está aqui, ó, a segunda vertente da proporcionalidade, proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado e da coletividade. O legislador deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. Por exemplo, os mandados constitucionais de criminalização. O que são os mandados constitucionais de criminalização? O próprio nome está dizendo, né? Mandados são ordens de criminalizar, que estão na Constituição. O constituinte sabe que ele não pode criar infração penal, somente o legislador, princípio da legalidade. Mas ele pode dar determinadas ordens ao legislador para criar infrações penais, para proteger aqueles bens jurídicos mais importantes da sociedade. Então ele vai falar para o legislador ordinário: legislador, eu sei que, diante do princípio da legalidade, é você que cria crime, não eu. E isso, a criação de crime, está dentro da sua esfera de discricionariedade, é algo que está dentro do seu talante. Você decide quando vai lançar mão do direito penal. Só que, em relação a alguns bens jurídicos, tamanha a importância deles, eu, constituinte, vou dizer, ó, aqui você já tem que criar uma infração penal para proteger esse bem jurídico importante. E nós temos diversos mandados de criminalização espalhados pela Constituição. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O artigo 5º, 43, talvez o mais conhecido, que vai dizer a lei, ó, o Constituinte dizendo, a lei considerará crime. E esses crimes serão inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Quais são? São os 3 T's: tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. E o legislador já atendeu a esse mandado de criminalização. Em 1990, veja, a Constituição de 88, né, 2 anos depois, surge a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072/90. Em 97, a Lei de Tortura, Lei 9455. Em 2006, a gente tem uma atualização da Lei de Drogas, a 11.343. E em 2016, véspera dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o legislador cria a Lei Antiterror. Repare, somente em 2016, a Constituição é de 88, então a gente pode falar que de 88 até 2016, enquanto nós não dispunhamos da lei antiterror, a sociedade estava desprotegida. Havia uma proteção insuficiente ou deficiente da sociedade nesse aspecto. Compreendeu? Então aqui, ó, essa vertente do princípio da proporcionalidade também é conhecido como garantismo positivo. Então nós temos o princípio da proporcionalidade como sendo uma moeda jurídica, de um lado um garantismo negativo, de outro lado o garantismo positivo. Garantismo negativo, o olhar do Estado, do operador do direito, mais preocupado com aquele que é réu, é alvo da persecução penal. Um garantismo positivo, o olhar do operador do direito do Estado, muito mais preocupado com aquele que é vítima do crime ou com a sociedade. Então a gente tem que fazer um link quando a gente for estudar o princípio da proporcionalidade com o garantismo penal. Exatamente. Mas, afinal de contas, o que é o garantismo penal? Vamos trabalhar isso? Vamos aprofundar, então, o princípio da proporcionalidade com o garantismo penal? Só que antes da gente falar do garantismo penal, nós temos que falar de outras correntes ligadas ao direito penal,
que surgem a partir do século XX. A partir do século XX surgiram diversas correntes de pensamento relacionadas ao controle da criminalidade e ao papel do direito penal nessa tarefa. Que correntes são essas? Então nós temos o chamado direito penal máximo, nós temos o abolicionismo penal e aí um direito penal mínimo, que é o garantismo penal. Então nós vamos trabalhar com vocês aqui, dentro do princípio da proporcionalidade, a gente está aproveitando aqui para trabalhar esses movimentos ideológicos ligados à aplicação, à execução do direito penal. Vamos falar de um direito penal máximo, de um direito penal abolicionista, né, do abolicionismo penal, e também de um direito penal mínimo, que é o garantismo penal. Começando pelo direito penal máximo. Bom, expressões sinônimas e expoentes. Vamos trabalhar assim. Expressões sinônimas do direito penal máximo. Maximalismo penal, panpenalismo, eficientismo penal. São expressões que podem aparecer aí na sua prova. Quem são os expoentes do direito penal máximo? James Wilson, Edward Benfield, Fred Adler, dentre outros. O que significa isso? Bom, esse é um modelo inspirado na política criminal Lei e Ordem, Tolerância Zero, que foi implementada nos governos de Reagan, Bush nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra na década de 80 e Rudolph Giuliani na cidade de Nova York no final do século passado. Detalhe importante é que a Tolerância Zero e o movimento da Lei e Ordem são denominados pela criminologia como um realismo de direita. Tá? Esse é um tema que pode aparecer na sua prova tanto em criminologia como em parte geral do direito penal. Bom, direito penal máximo, qual que é a ideia? Se você encontrar um maximalista penal, aquele que é adepto desse modelo de direito penal, o que ele vai dizer? Ele vai sustentar que o direito penal ele deve ser utilizado para tudo na sociedade. Esqueça a ideia de intervenção mínima do direito penal, de última ratio do direito penal, de pitbull, não. Eles vão dizer, olha, o direito penal deve ser a prima ratio. O direito penal deve ser utilizado para tudo, para educar a sociedade. O direito penal deve ser utilizado com rigor pelo Estado, tanto para as infrações penais mais simples, como uma mera contravenção penal, até aquelas mais perversas, como, por exemplo, um terrorismo. Então, para eles, o direito penal deve ser aplicado com o máximo de rigor para todas as infrações penais. Aí você vai falar, mas peraí, mas até uma contravenção penal, por furto de algo insignificante, eles vão dizer, olha, para todas as infrações penais, inclusive esses princípios oriundos de política criminal, princípio da insignificância, adequação social, não tem espaço aqui. Para esses adeptos do maximalismo penal, o direito penal seria a pílula que cura todas as mazelas da sociedade, seria a tábua de salvação da sociedade. Tudo bem? Então veja, conceito, maximalismo penal, né, sustenta que o direito penal é a prima ratio, não a última ratio. O poder punitivo estatal deve ser atuante e efetivo, mesmo diante de infrações penais mais leves. Os crimes mais graves são cometidos por aqueles que antes já praticaram pequenos delitos, de modo que o Estado deve atuar desde o princípio para evitar isso. Se o Estado agir desde cedo, punindo com rigor aquele que praticou um pequeno delito, ele não vai se sentir estimulado a praticar novas infrações penais. O que mais? Para essa teoria, todas as infrações devem ser punidas com rigor, desde as mais simples às mais perversas, não havendo espaço para princípios oriundos de política criminal, como anunciei, insignificância ou adequação social, por exemplo. Suas ideias podem ser sintetizadas em sanções mais longas e duras, quando não a pena de morte, extremo rigor nos regimes de cumprimento de pena e ampliação de medidas cautelares detentivas. Então essa é a ideia de um direito penal máximo, o Estado agindo com o máximo de rigor. Quais exemplos que a gente pode citar aqui de normas que lembram uma aplicação desse direito penal máximo? Exemplos desse movimento. Famoso aí direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs, a teoria das janelas quebradas, muito conhecida lá na criminologia, a lei antiterror, lei 13.260 de 2016, lembraria aí um direito penal máximo, o Estado agindo com bastante rigor, a própria lei dos crimes hediondos, a lei 8.072/90.
Tudo bem? Então a gente está estudando o princípio da proporcionalidade dentro dessas vertentes, né? Garantismo negativo e positivo, e para isso vamos resgatar então o que se entende de garantismo. Para falar de garantismo, trabalhei com vocês agora o direito penal máximo. No próximo encontro a gente fala de abolicionismo penal e aí sim do garantismo penal. Até lá. Pessoal, estamos trabalhando com vocês o princípio da proporcionalidade, né, e fazendo aquele link com o garantismo penal, já que nós falamos que a proporcionalidade ela tem duas vertentes, o garantismo negativo e positivo. Para falar do garantismo penal, a gente tem que recordar com vocês de alguns movimentos ideológicos, notadamente o abolicionismo penal, que a gente vai falar agora, e o maximalismo penal. Então vamos lá. Abolicionismo penal, expressão sinônima, também chamado aí de política criminal verde. Quem são os expoentes? Bom, principalmente o holandês Husman, mas nós temos também os noruegueses Thomas Mathiesen e Niels Christie. O que o Husman ele vai dizer? Ele possui uma visão mais radical. Ele sustenta o afastamento do direito penal para a resolução dos conflitos sociais. Exatamente isso. Husman vai dizer, olha, nessa visão mais radical do abolicionismo penal, ele vai dizer, não deve existir o direito penal. Quando ele olha para um maximalista penal, ele fala, você está de sacanagem, né? Você está defendendo que o direito penal deve ser a prima ratio, um direito penal que deve ser aplicado para tudo, o Estado agindo com rigor em todas as infrações penais. Que mundo que você vive, Husman vai dizer. Basta você analisar a tamanha ineficiência do direito penal, você olha para o nosso sistema prisional. As pessoas lá são efetivamente ressocializadas? Quando saem de lá, são ressocializadas? Ou eles voltam a praticar crimes inclusive mais graves? Basta a gente analisar os altíssimos índices de reincidência. Não à toa, o sistema prisional é conhecido como uma verdadeira universidade do crime. Então ele vai dizer, olha, isso aí, um direito penal máximo, isso aí é balela. Eu defendo o afastamento do direito penal. Não deve haver o direito penal, por quê? Ele vai dizer, está aqui os fundamentos. Ó. A prisão, e de um modo geral o sistema penal, é anômica, alheia aos valores sociais. A prisão ela é irracional, é estigmatizante, seletiva, marginalizadora e formadora de delinquentes. Enquanto o direito penal máximo pugna pela ampliação do controle estatal, o direito penal máximo pugna por um hiperpunitivismo, o abolicionismo penal sustenta a sua eliminação. A meta do abolicionismo é o desaparecimento do sistema penal. A cifra negra, ou seja, as infrações praticadas e que não são levadas ao conhecimento das autoridades, é altíssima essa cifra negra. Todos esses casos são resolvidos fora do sistema criminal. Para esse modelo de sistema criminal, ou seja, o abolicionismo, os conflitos devem ser solucionados por meios não penais, reparação civil, acordo, arbitragem, perdão, mas nunca por meio de prisão. Então, nessa visão mais radical, o abolicionismo penal ele sustenta a inexistência do direito penal. E aí você fala, tá, mas como é que nós vamos resolver os conflitos sociais? Ele vai dizer, por meio da arbitragem, indenização, reparação do dano, acordo, mas não por meio de prisão. Essa é a visão mais radical, né? O abolicionismo penal do Husman. Lembre-se que outras vertentes mais amenas defendem a extinção apenas da pena de prisão, mas não do sistema penal, ou ainda a extinção de qualquer espécie de pena capaz de infligir dor ou sofrimento pessoal. Aliás, essa corrente de Niels Christie, uma menor imposição possível de dor, vem ganhando cada vez mais adeptos aqui na América do Sul. Por exemplo, a gente pode citar aqui o Zaffaroni, Nilo Batista, Rodrigo Roig. Tudo bem? Conseguiram visualizar aí essa ideia, então, de um direito penal máximo e de um abolicionismo penal? Olha que questãozinha boa agora que eu trago para vocês. É possível aplicar a tese do abolicionismo radical aqui no Brasil? O que você responderia? Como você responderia isso? Juridicamente, eu quero uma resposta jurídica, você sabe a resposta. É possível a gente aplicar a tese abolicionista aqui no Brasil? Juridicamente seria possível? Não, pessoal. Por que não? Porque aqui no Brasil nós temos os mandados constitucionais de criminalização.
A Constituição determina que tem que existir crime no nosso ordenamento jurídico. Eu trouxe para vocês o artigo 5º, 43, mas nós temos diversos exemplos de mandados constitucionais de criminalização, né? Então, os mandados constitucionais de criminalização impedem que a tese abolicionista do direito penal seja adotada. Mandados constitucionais de criminalização. Pela nossa Constituição, tem que haver crime. Por exemplo, lá no artigo 5º, 43 da Constituição, né, que vai dizer, olha, nós temos que ter o crime de tráfico, de drogas, nós temos que ter o crime de tortura, nós temos que ter o crime de terrorismo, nós temos que ter crimes hediondos, dentre outros. Compreendeu? Joia? Então, uma tabela comparativa aqui do que a gente falou até agora. Ó, direito penal máximo busca aumentar as criminalizações e a severidade das penas, coibir infrações de menor gravidade para evitar que se transformem em delitos de maior monta. Quais as críticas a esse modelo de direito penal máximo? Não ficou comprovada a relação entre a desordem e a criminalidade. Diversas cidades que não utilizaram esse movimento tiveram redução de criminalidade. Desrespeito aos direitos humanos, sobrecarga dos tribunais e das prisões, revelando-se insustentável a longo prazo. Lá em Nova York, Rudolph Giuliani, em 1990, ele era promotor de justiça, assume a prefeitura de Nova York e ele implementa a política tolerância zero, teoria das janelas quebradas. Ele implementa ali um direito penal máximo. E tivemos, efetivamente, redução da criminalidade lá. Mas muitos dizem que não foi por conta do direito penal máximo, mas foram diversos os fatores que contribuíram para isso. Um aumento maciço nas polícias, a questão de gangues que foram punidas, grandes criminosos sendo presos. Então foram diversos fatores, a melhora na economia, tudo isso ajudou na redução da criminalidade, não apenas a tolerância zero. Então tem essa crítica também, tá? Para vocês saberem aí. E o abolicionismo penal, ele busca a eliminação do sistema penal ou um amplo processo de descriminalização, despenalização e atenuação do rigor das penas. Críticas, propostas são utópicas e a existência de mandados constitucionais de criminalização que impedem a adoção desse modelo mais radical aqui. E agora sim a gente trabalha com vocês o garantismo penal, também chamado aí de um direito penal mínimo, de um minimalismo penal, de direito penal do equilíbrio ou ainda de abolicionismo moderado. Interessante, né? Cuidado com essas expressões sinônimas, portanto. Quem é o grande expoente aqui, né? O precursor, quem criou essa teoria do garantismo penal é o jurista, não é penalista, mas o jurista italiano, Luigi Ferraioli, na sua obra Direito e Razão, ele vem e ele trabalha o garantismo penal. Bom, uma obra de 700 páginas que eu vou falar com vocês aqui em 5 minutos, né? A gente vai trazer uma ideia de garantismo penal. Lembre-se que a gente está dentro do princípio da proporcionalidade, a ideia de garantismo positivo e negativo que é trabalhada pela doutrina mais moderna. O que Ferraioli vai dizer? Ele vai falar, olha, temos aqui o maximalismo penal, temos aqui o abolicionismo penal, mas ele não concorda com nenhum desses modelos. Não concorda com esse Estado antiliberal que é proposto pelos maximalistas penais, mas também não concorda com essa liberdade selvagem, quase que anárquica, que são propostas ali pelos abolicionistas penais. Não, ele vai falar, olha, o que eu concordo aqui é com meio termo. Aliás, Aristóteles já dizia, né, que a virtude ela está no meio termo. Então não é um direito penal para tudo e também não é a inexistência de um direito penal. Ele vai defender a existência, sim, de um direito penal, mas como última opção do legislador, última ratio. E quando a gente lançar mão do direito penal, todos os direitos e garantias fundamentais do criminoso, que é sujeito de direitos, devem ser observados. Então note que no pano de fundo a gente tem o princípio da intervenção mínima do direito penal como base do garantismo. Vamos utilizar o direito penal? Sim, como última ratio. Princípio da intervenção mínima do direito penal. Tá, e quando a gente lançar a mão do direito penal, todos os direitos e garantias fundamentais têm que ser observados, inclusive dos criminosos, porque eles não são coisa. Ele não é um objeto da investigação, ele é sujeito de direitos. Então tá aqui um resumo, ó.
Essa proposta busca o máximo grau de racionalidade, de limitação do poder punitivo do Estado, tutelando a pessoa humana contra arbitrariedades. Defende que o criminoso não deve ser visto como objeto da investigação. Não é uma coisa, ele é sujeito de direitos. Se ele é sujeito de direitos, todos os seus direitos e garantias devem ser respeitados. O Ferraioli cravou os princípios mínimos que devem ser garantidos ao acusado, conhecidos como axiomas do direito penal, ou ainda princípios axiológicos fundamentais do direito penal. Eu vou trazer esses 10 princípios axiológicos aqui, esses axiomas, os princípios fundamentais do Ferraioli. Vocês vão observar que a nossa Constituição ela é garantista. Nós temos esses princípios aqui. Não há crime sem pena, Ferraioli vai dizer. Não há crime sem lei, está aqui, ó, legalidade. Não há lei penal sem necessidade. Não há necessidade de punir sem que haja ofensa a um bem jurídico. Não há ofensa a um bem jurídico sem que haja uma conduta. Não há conduta sem culpa. Nós não admitimos uma responsabilidade penal objetiva. Não há culpa sem o devido processo legal. Não há devido processo legal sem uma acusação formal. Não há acusação válida sem lastro probatório. E não se admitem provas sem o exercício de defesa. Então notem, pessoal. Está aqui, ó. O que se chama de axiomas do direito penal. Ou princípios axiológicos fundamentais do direito penal. Observe como nossa Constituição Federal ela é garantista. Então, em síntese, em resumo, o garantismo penal pugna pela mínima intervenção penal e máxima intervenção social. Em oposição ao maximalismo penal, em oposição também ao abolicionismo penal, ele propõe a aplicação do direito penal apenas e exclusivamente como última ratio. Está aqui, ó. Intervenção mínima do direito penal. Última ratio, ou seja, somente quando for imprescindível ante o fracasso dos demais ramos do direito e das instituições sociais na solução dos conflitos. Então nós vamos utilizar o direito penal como última ratio? Sim. E uma vez utilizado o direito penal, todos os direitos e garantias fundamentais devem ser observados à risca pelo Estado. Lembre-se, o criminoso ele é sujeito de direitos. Então, ó, direito penal máximo, abolicionismo penal e direito penal mínimo. No direito penal máximo, o direito penal ele é a regra, ele serve para tudo, a pílula que cura todas as mazelas sociais. O abolicionismo penal, por outro lado, sustenta que não deve existir o direito penal. Lembre-se que naquela visão mais radical do Husserl. E um direito penal mínimo, um direito penal do equilíbrio, o garantismo penal, sustentando que o direito penal deve existir sim, porém de forma excepcional, como última ratio, mas quando aplicado, todos os direitos e garantias do criminoso devem ser observados. Compreenderam? Beleza, pessoal? Então é dentro dessa ideia que a gente trabalha o garantismo penal. O que eu quero que vocês se recordem? Quando falar em princípio da proporcionalidade, lembre-se que ele é um princípio constitucional implícito. Os tribunais superiores, STF, STJ, utilizam muito esse princípio, então cuidado. E aí não se esqueçam dessas duas vertentes. De um lado, uma proibição do excesso, então o olhar é muito mais voltado aqui para o criminoso, nessa ideia de um garantismo negativo, o Estado tendo que agir com freios, né, não podendo ser desproporcional na criação de infrações penais, na combinação de penas. E, de um outro lado, um garantismo positivo, aqui o olhar mais preocupado com a sociedade, com as vítimas do crime, vedando-se uma proteção deficiente ou insuficiente da coletividade. E falou em proporcionalidade, acenda a luz amarela, você tem que linkar com o garantismo penal. Tá? É assim que ensina a doutrina mais moderna. Tudo bem? Exaurimos aí com vocês o princípio da
proporcionalidade. Até o próximo encontro. Forte abraço.